bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sou o Bruno, advogado, especialista em planejamento patrimonial da família. E os mineiros podem sim fazer o seu planejamento patrimonial. Mas por que eu estou falando isso? Bom, dos nortes do planejamento patrimonial é o ITCD. Nós já falamos aqui dele outras vezes. O ITCD é aquele imposto da morte, aquele imposto estadual que é cobrado sobre a doação e sobre quando é feito o inventário. Em suma, é o imposto sobre a transferência de bens imóveis a título não oneroso. Mas o que aconteceria em Minas Gerais que seria tão complicado, que complicaria esse imposto nosso, essa situação aqui em Minas Gerais? Bom, é isso daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Em Minas Gerais, como eu disse, o ITCD, ele é previsto em lei estadual. E é a lei estadual que prevê para cada estado quanto vai ser a alíquota e as regras desse imposto. Em São Paulo é um valor, em São Paulo é uma alíquota, no Rio de Janeiro é outro, por exemplo, no Rio é 8%, aqui em Minas é 5%. Existe sim uma regra geral que prevê que essa alíquota seja de no máximo 8%, uma regra federal. Mas olha só, já tem intenções de mudança desse valor para 20%. Então os estados vão todos aumentar o imposto. Pois bem, em Minas Gerais, esse imposto é previsto na Lei 14.941, de dezembro de 2003. Essa é a lei que dispõe sobre o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, ou o ITCD. E por que isso influencia na holding familiar ou no planejamento patrimonial da família aqui em Minas Gerais? Por causa do artigo 5º e especificamente do parágrafo 2º, que ele fala o seguinte: na hipótese em que o capital da sociedade tiver sido integralizado em prazo inferior a 5 anos, mediante incorporação de bens móveis e imóveis ou de direitos a eles relativos, a base de cálculo do imposto não será inferior ao valor venal atualizado dos referidos bens ou direitos. Nossa, que confusão! O que quer dizer isso? Simplificando, toda empresa que tiver tido o seu capital social integralizado com bens móveis ou imóveis, se ela for doada dentro de um período de 5 anos, a base de cálculo não vai ser aquela da DIRF, aquela do valor da empresa, do valor das cotas. Vai ser o valor de mercado dos bens que foram utilizados para integralizar o capital social. E isso para a gente aqui em Minas torna realmente um pouco mais difícil o planejamento, porque você perde aquele benefício econômico do ITCD, que você teria se você fizesse em qualquer outro estado, tudo. Não, mas e aí? Acabou? Não vale a pena mais fazer planejamento patrimonial aqui em Minas Gerais? Não, calma. Como eu já disse algumas vezes, o planejamento patrimonial ele é feito de forma individualizada. Então, leva-se em conta também em qual estado estamos fazendo esse planejamento patrimonial. Se eu tivesse, por exemplo, eu não falaria sobre isso se eu estivesse fazendo no Rio de Janeiro, poderia falar em outras situações, mas aqui em Minas, e existem sim várias formas de se fazer. Eu vou conversar com você sobre algumas formas do planejamento patrimonial, indo um pouco mais a fundo, para vocês entenderem. Olha só. Primeira forma do planejamento é a holding familiar comum. Aquela que eu estou sempre tratando aqui no canal, nas redes sociais. Como que funciona a holding familiar comum? Nós criamos uma célula cofre, onde colocamos os bens da família, e essa célula cofre ela é feita uma doação para os herdeiros. Como que ficaria aqui em Minas se a gente fizesse dessa forma? Aqui é um quadro comparativo do custo do inventário com o custo dessa holding familiar comum. Dentro de Minas Gerais, se fizesse o mais básico da holding, tudo do mais básico. No caso do inventário, a base de cálculo seria de R$1 milhão. E como a gente tem aquela previsão que eu falei para vocês, a base de cálculo na holding familiar comum
também seria de R$ 1 milhão, porque a gente não conseguiria ter aquele benefício de que fosse a base de cálculo fosse feita sobre a declaração de imposto de renda. Então, nós teríamos aqui, a grande questão é que o ITCD seria a mesma coisa, mas você ainda teria uma grande redução em honorários advocatícios, em cartório, e você não pagaria certidões também. Ainda assim, teríamos um benefício econômico de 41%, sem contar o benefício temporal e o benefício emocional, que a gente sempre fala daquele sistema de gatilho. Então, assim, esse o sistema mais básico de holding familiar, de planejamento patrimonial da família, mesmo em Minas Gerais, onde a gente tem a legislação que fala dentro dos primeiros 5 anos, você tem que fazer a declaração sobre o valor de mercado. Mesmo sobre esse sistema, nós temos, sim, um grande benefício em fazer o planejamento patrimonial da família. Então, vale a pena, sim, fazer planejamento em Minas Gerais. Mas existem várias formas de fazer planejamento patrimonial. Uma delas aqui em Minas Gerais seria a gente fazer a holding familiar comum, da mesma forma que eu falei anteriormente, mas faz um planejamento a longo prazo. Ou seja, a gente faria a célula cofre, incluiria os bens da família dentro dessa célula cofre e faria a doação somente após os 5 anos da constituição dela. Qual que é o risco desse tipo de planejamento? Primeiro, você tem que aguardar os 5 anos. Então, assim, muita coisa pode acontecer. E a intenção do planejamento patrimonial é que você consiga deixar tudo pronto já para os seus herdeiros. Então, se você, no meio do planejamento, dentro desses 5 anos, venha a falecer, o patriarca venha a falecer, você teria que fazer o inventário de qualquer forma e não é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é fazer isso, mas existe sim essa possibilidade. E se for feito dessa forma, o que altera para a gente? Altera a questão do benefício econômico, porque você passa a poder fazer toda a doação da holding sobre o valor da declaração de imposto de renda, ou seja, o valor das cotas de 300 que vão estar em R$300 mil. Então, um imposto que antigamente você pagaria 5%, você pagaria 50 mil, você paga 15 mil reais. Você tem aí um benefício grande econômico. Se, depois desses 5 anos, tudo tiver concretizado, você vai ter o mesmo benefício temporal e o mesmo benefício emocional. Lembrando, o benefício temporal ele não é o tempo que demora para se fazer a holding, mas ele é justamente aquele gatilho onde é automática a transmissão dos bens do patriarca ou do pai, da mãe, para os herdeiros. É justamente essa. Ah, mas eu não quero, nossa, vou ter que esperar 5 anos, aí não está legal, não sei o quê. Existe solução. Existe também a holding familiar que a gente faz com a eleição do domicílio fiscal mais vantajoso. O que é isso? Bom, primeira coisa, domicílio fiscal, vou até parar. Domicílio fiscal é diferente da residência da pessoa. Por lei, o domicílio fiscal ele pode ser eleito. Você pode morar em Belo Horizonte, Minas Gerais, e eleger como seu domicílio fiscal, por exemplo, o Rio de Janeiro. Você pode fazer isso. Isso é previsto na legislação. Ele é uma decisão do contribuinte eleger o domicílio fiscal dele, nesse sentido. Pois bem, se fizéssemos como funciona, né, essa questão? Primeira coisa que a gente tem que fazer é eleger o domicílio fiscal. Essa eleição é feita na declaração de imposto de renda. E é bom que se tenha um endereço também no local onde você vai estar elegendo esse domicílio fiscal. Então, criamos a célula cofre, colocamos os bens da família lembrando, essa célula cofre já é criada, o ideal é que ela seja criada onde foi eleito o domicílio fiscal. Fazemos a doação que é processada no estado do domicílio fiscal eleito, fazemos a doação para os herdeiros. Como que fica isso? Temos sistema. Mais uma vez, os cálculos passam a ser feitos sobre 300 mil, porque, lembrando que nós estamos falando aqui de um exemplo onde a família tem um imóvel que foi adquirido por 300 mil, é o exemplo que eu sempre uso aqui no canal, nas redes sociais,
dividido por 300 mil, que vale hoje, em média, R$1 milhão. Vejam só, a doação é feita sobre 300 mil, só que o imposto, a grande diferença vai estar no imposto, no ITCD, no imposto, por exemplo, eu coloquei aqui 2%, que é o imposto cobrado no Amazonas. Se você elegeu o domicílio fiscal no Amazonas. Entendeu? Então, o benefício econômico desse sistema, ele é muito grande, do domicílio fiscal. Agora, tem gente que não quer, mas eu vou eleger meu domicílio fiscal, o que isso vai gerar para mim, qual que vai ser a confusão? É bem tranquilo, no entanto, é compreensível, como eu disse, é individualizado. A família que vai decidir qual é o tipo de planejamento patrimonial que eles vão implementar. Então, existe hoje um planejamento patrimonial, uma forma de holding, que é a mais avançada que nós temos hoje, que é o sistema das 3 células. No Team Holding Brasil, em que eu faço parte, nós chamamos de sistema de 3 células. Como que funciona esse sistema de 3 células? O sistema de 3 células é o seguinte: a gente faz a holding, nós vamos criar 3 empresas, 3 células que vão servir como nosso planejamento patrimonial. Podem até ser mais ou menos, dependendo do caso. Como eu disse, individualizado, mas em tese são 3 que nós criamos. Uma célula cofre, uma célula veículo e uma célula destino. A célula cofre, como nos outros planejamentos, nas outras formas de planejamento que nós fizemos, a célula cofre vai ser onde nós vamos colocar os bens da família. Justamente onde é o cofre, onde a gente coloca os bens. A célula veículo vai servir como de condução da administração desse sistema de planejamento patrimonial. Ou seja, a célula veículo vai servir como condução da administração dos bens da família. E a célula de destino é onde nós vamos fazer aquele nosso sistema de gatilho, onde é feita a doação, gravamos o sistema com as cláusulas de proteção patrimonial e cláusulas de que impedem, lembre, que esse gatilho dispare antes da hora, ou seja, os bens sejam transferidos antes da hora para os herdeiros, e também que não deixe de fazer na hora correta, quando o patriarca, a matriarca vierem falecer. Então, é o sistema de gatilho que faz o planejamento mesmo. É aqui na célula de destino que é feito isso. E como que funciona esse sistema? Toda essa estrutura vai ser o nosso sistema de planejamento patrimonial da família, sendo que, no final das contas, os filhos serão donos, os herdeiros, os filhos, aquela pessoa para quem será destinado os bens, no final, para evitar o inventário, serão donos da célula de destino, que será dona da célula veículo, que será dona da célula cofre, que, por sinal, será a dona dos bens da família. Como eu disse, esse é um sistema extremamente avançado e eu não vou conseguir, de maneira nenhuma, dentro de um vídeo do YouTube, no Instagram, conseguir explicar para vocês passo a passo como ele funciona, pelo menos não em uma única tomada. Mas é um sistema extremamente avançado que ele gera um grande benefício econômico e tem como efeito colateral, talvez, um efeito a mais, gerar uma grande proteção ao patrimônio da família. Mais uma vez, tudo feito de forma legal, de forma íntegra, tudo previsto na lei. A intenção aqui é sempre a organização, proteção e planejamento do patrimônio da família. Bom, qual que é o benefício desse sistema? O que ele gera? Mesmo o quadrinho dos outros. Nós temos lá o inventário, o exemplo de um imóvel que vale 1 milhão, na DIRF ele está por 300 mil. Aqui nesse sistema de 3 células, a gente vai ter que fazer mais atos, constituir mais empresas, então mais atos de contrato social, de alteração de contrato, então você gasta um pouco mais. No entanto, olhem aqui, o benefício econômico do ITCD,
ele sai de 50 mil, nesse caso, para R$500. Ou seja, é um benefício enorme. Então, pessoal, como eu disse, nós podemos sim fazer planejamento patrimonial em Minas Gerais, por mais que a legislação aqui de Minas seja uma das mais rígidas em relação ao ITCD, por mais que a nossa legislação de Minas conste aquele parágrafo que eu falei para vocês, o planejamento patrimonial ele é individualizado e existem vários tipos de planejamento a ser escolhido por você, pelo cidadão. O que não pode é a pessoa deixar de fazer o planejamento, que é um direito de cada um, por causa de uma legislação do estado dele. Se vocês gostaram do que ouviram, continuem aqui para ouvir mais.